Beleza. Bom, eu escolhi, né? Claro que eu estou aqui, os irmãos estão sabendo, porque eu estou aqui, porque o nosso pastor está gozando aí uma semana de férias, merecidas férias, então estamos aqui nessa difícil missão de substituí-lo. Eu escolhi para a nossa meditação uma das profecias que está registrada no livro do profeta Ezequiel. Eu escolhi essa profecia porque nós lemos recentemente o livro do profeta Ezequiel. Então, ele está ainda meio fresco na nossa mente, né? A título só de colocação para os irmãos, todas as profecias, ou visões, como preferem alguns, do profeta Ezequiel, se referem exclusivamente ao povo judeu, ou ao povo hebreu, diríamos assim. Mas nós também podemos tirar grandes lições para nós. Claro, muitas delas são específicas, mas muitas delas nós podemos tirar grandes lições para nós. E é isso que nós vamos fazer nesse dia. Todas as profecias, nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele viveu no exílio. Essas profecias foram dadas por Deus a ele no exílio na Babilônia. Como sempre falamos, sempre comentamos, sempre é bom nós reforçarmos algumas bases que eu uso nos meus estudos bíblicos, né? O primeiro pilar de quem quer estudar a palavra de Deus é pedir a ação do Espírito Santo de Deus. Se você não pedir isso, se você não tiver isso, a sua leitura será apenas uma leitura. Vai ser uma leitura escaneada assim, rapidamente, e acabou. Sem ação do Espírito Santo, não tem estudo bíblico, não tem entendimento da palavra de Deus. O segundo pilar que eu adoto é conhecermos o contexto no qual envolve o tema que nós vamos estudar. Esse contexto inclui, inclusive, hábitos, culturas da época. Isso é muito importante nós sabermos. Senão, nós caímos em armadilhas. Olha o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Mas o contexto era este. A cultura era esta. Os hábitos eram estes naquela época. Então, conhecer o contexto. Não isole jamais um texto ou uma frase da palavra de Deus e forme ali uma doutrina. Olhe o contexto. Se você fizer isso, fatalmente você irá cair em erros doutrinários e criar um grande problema para você. O segundo pilar que eu uso é fazer perguntas ao texto. Eu adoro perguntar ao texto. Eu faço muitas perguntas ao texto. E depois, é claro que eu peço socorro ao Espírito Santo de Deus. E ele nunca me deixou na mão. Ele nunca me deixou na mão. Aí eu me debruço em cima da Bíblia e tal, e vou tentando responder essas perguntas, e uma pergunta vai chamando a outra, e aí a coisa vai crescendo, e quando eu vejo, pronto, fiz ali um apanhado muito legal e entendo a questão. Então, dito isso, meus irmãos, vamos ao então nosso primeiro pilar, antes de nós falarmos da palavra de Deus, que é a oração. Pedir a ação do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante dessa congregação e diante de Ti para pedir a Tua intervenção, Senhor. Não permitas, ó Pai, que eu fale, mas sim que seja feita a Tua vontade, que a Teu Espírito nos conduza, Senhor, para nós analisarmos esses textos bíblicos, Senhor. Não permitas a minha opinião, mas sim que seja feito a Tua vontade. E é em nome de Jesus que nós te pedimos isto. Amém? Vamos entender um pouco a respeito do profeta Ezequiel. Nós não temos muitas informações a respeito do profeta Ezequiel, a não ser o que ele próprio escreveu no seu livro. São apenas aquelas informações que nós temos do profeta Ezequiel. É o que está escrito, o que está relatado por ele mesmo.
Os tempos do profeta Ezequiel, ele viveu, no tempo que Ezequiel viveu, o reino do norte já não existia mais. Ele já tinha sido destruído pelos assírios. Já não existia mais aquelas 10 tribos que migraram para o norte e formaram ali um país, que ficou conhecido biblicamente como Reino do Norte ou Nação de Israel. Não existia mais. Não existia. Só existia o reino de Judá. Apenas o reino de Judá. Ezequiel viveu no reino de Judá, antes de ser exilado, claro. E, devido aos problemas no reino de Judá, assim como os problemas no reino do norte, Deus envia, então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o poderosíssimo Nabucodonosor, e este foi com seus exércitos para Jerusalém, sitiou a cidade e levou todo o povo cativo, corte e todos os demais membros da corte cativo para a Babilônia. Foi nessa leva também todas as pessoas capazes que poderiam ser úteis nos projetos de Nabucodonosor foram embora para a Babilônia, foram levados, exilados para a Babilônia. Nessa leva foi Ezequiel, foi Daniel, foi Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 últimos são aqueles 3 lá da fornalha, os irmãos se lembram. Foram tudo nessa leva, na primeira leva de Nabucodonosor. E foi também nessa leva muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, esses mala, continuavam lá no projeto, lá na Babilônia, anunciando ao povo exilado, então, que aquele cativeiro iria passar logo. Não ia durar muito tempo, que Deus iria vir ao socorro e iria libertá-los. E nós sabemos que isso não aconteceu, é claro. O motivo do exílio babilônico, qualquer crente sabe, né? Eu coloquei aqui, desobediência e desobediência. Nós vemos, aí acabamos de ver o profeta Amós gritando a respeito das injustiças sociais e aquela promiscuidade toda que vivia o povo lá. Só que Deus nunca desampara os seus. Deus não desampara os seus. Mesmo na Babilônia, Deus então levanta a boca de homens para anunciar ao povo, contrário àquilo que estava sendo anunciado, que não, o exílio não vai ser de curta duração, vai ser muito longo. E Ezequiel foi um desses homens. Deus levantou Ezequiel no interior da Babilônia, bem distante da corte. E ali ele anunciava, então, principalmente aqueles que estavam nascendo já na Babilônia. Ezequiel começou a falar, depois de 5 anos já de cativo. Então, ele começou a falar principalmente para aqueles mais jovens, o porquê do cativeiro, e que o cativeiro iria ser, sim, longo. Daniel, o profeta Daniel e os seus outros amigos, eles profetizavam na corte, lá na capital da Babilônia, do Império Babilônico. Eles profetizavam lá e anunciavam lá também a mesma mensagem, que sim, o exílio vai ser longo. Ele anunciava principalmente aos filhos dos nobres de Israel. Ezequiel e Daniel eram a mesma linha de trabalho, só que em lugares diferentes. Nós também não sabemos as circunstâncias da morte desses homens de Deus. O que nós sabemos é que sim, eles morreram velhos. Não morreram jovens, absolutamente não. Deus os poupou por muitos e muitos anos. Nós vemos até em Ezequiel 29:17,
uma passagem que nos mostra a última referência em relação à idade de Ezequiel. Esse texto que está projetado aí, ele nos mostra que Ezequiel, nesse período, ele tinha mais ou menos 55 anos de idade. Ele foi exilado mais ou menos com entre 20 e 25 anos. Então, ele já tinha, nessa altura, 55 anos de idade, mais ou menos. E ainda ele demorou muito tempo para morrer. Então, nós não sabemos com quantos anos ele morreu, mas eu acredito que ele morreu velho. Ele viu toda a ascensão do Império Babilônico e viu também a queda do Império Babilônico. Tanto ele como Daniel, os dois, viram a ascensão e viram a queda do Império Babilônico. O livro do profeta Ezequiel, nós podemos dividir ele em 3 grandes partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o 32, ele fala ali para os exilados o porquê do exílio, e também fala dos castigos que Deus iria impor a todas as nações que oprimiram os hebreus. E isso incluía a Assíria, incluía o Egito e, inclusive, a Babilônia. Ezequiel falou a respeito das consequências desse exílio que esses povos que oprimem o povo de Deus iria sofrer. E nós sabemos que assim aconteceu. A parte 3 do livro de Ezequiel começa a partir do capítulo 33. Dali ele começa a apresentar à população, ele já bastante velho, a essa altura já tinha se passado mais de 25 anos do cativeiro, quando ele escreve, começa a falar a respeito das profecias, ele começa a falar a respeito da restauração da nação de Israel, que Deus tinha uma promessa de restauração para a nação. E assim, nós sabemos que assim aconteceu. E foi em cima de uma dessas promessas que Deus fizera a Ezequiel, que eu escolhi uma dessas promessas que Deus fizera de restauração do povo hebreu no cativeiro. O nosso texto está lá no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 47. Nós faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 12. Os irmãos que têm as suas Bíblias aí impressa, mantenha elas abertas. Mantenha elas abertas para os irmãos ir acompanhando passo a passo. Passo a passo. E se tiver uma caneta, vão anotando algumas informações aí, que pode ser muito útil numa próxima leitura. Nós faremos a leitura, então, do profeta Ezequiel no seu livro, no seu capítulo de número 47, de 1 a 12, que diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem, algumas traduções colocam aí anjo, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos artelhos, dedos do pé, né? De novo mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas. As águas agora me davam pelos lombos, pela cintura. Ainda mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nela nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio.
Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grandes números, e de uma e de outro lado do rio. E então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem para Arabá. Entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas do Mar Morto, essas se tornarão saudáveis. E por onde quer que essas entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas, para que as águas do mar se tornem doce, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Os pescadores entrarão junto dele, desde a Eu-Gedi até Eu-Eclaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar Mediterrâneo ou mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para o sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará as suas folhas, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Como nós dissemos no início, esse texto, ele é uma alegoria. Ele não aconteceu naquele momento. Foi uma visão que o profeta Ezequiel teve. Tá? Então, podemos até dizer que isso aí é quase que uma parábola, né? É uma visão futurista do que iria acontecer. Então, não aconteceu naquele momento que o profeta foi levado lá. Numa análise literal desse texto, qualquer vestibulando, qualquer estudante aí, falaria da seguinte forma, verso 1 e 2. Eu vejo claramente aí alguém, né? Algumas traduções trazem aí um anjo, fazendo Ezequiel andar por um templo, e no qual, deste templo, jorravam águas. E essas águas, ao saírem do templo, elas se transformaram num grande rio. No verso 3, esse tal anjo, ele trazia também, em uma das mãos, uma corda de medir. E ele foi medindo de 500 em 500 metros. E à medida que ele media, as águas iam se aprofundando. E o tal anjo mediu mais 500, e aí as águas foram se aprofundando, até chegar à cintura. E mediu por último, até que as águas já não davam mais pé. Era possível atravessar aquele rio somente a nado. Esse é o texto. Do verso 6 ao verso 12, o foco mudou totalmente. O anjo pega, então, o profeta Ezequiel e leva de volta e mostra, então, as margens do rio, por onde esse rio passou. E o profeta viu que toda a margem estava arborizada de frutos, com frutos e folhas, com até mesmo folhas medicinais. Nós diríamos que essa seria uma análise literal do texto, uma análise fria do texto. E eu diria que a análise literal de um texto, mesmo sendo um texto bíblico, ele é muito importante para nós. Mas nós que andamos pela fé,
Nós sabemos que o mais importante numa análise bíblica não é a análise literal, mas sim as entrelinhas do que está escrito no meio dessa análise literal. E o descobrir isto, é só mesmo com a ação do Espírito Santo de Deus. O mais erudito dos homens, se não tiver a ação do Espírito Santo de Deus, não consegue analisar essa alegoria ou essa parábola que aqui foi lida. Não consegue analisar. Porque isto só consegue quem tem a ação do Espírito Santo de Deus. E isso é coisa de Deus. Deus dá a quem pede ou Ele dá a quem Ele quer. Aqui, irmãos, entra o nosso programa, o nosso ministério aqui da igreja, do Parceiros da Bíblia. O Parceiros da Bíblia nos coloca, então, para uma leitura diária da Bíblia. Mas a grande colocação é uma leitura, não é apenas uma leitura escaneada, uma leitura rápida, mas sim uma leitura com reflexão. E essa meditação minha surgiu justamente nesses momentos de reflexão. Quando eu li esse texto, eu li, reli, e perguntas foram surgindo na minha mente. Quando nós fazemos uma leitura reflexiva, perguntas vão surgir na mente. E aí nós temos que correr atrás das respostas. E eu, então, comecei a fazer perguntas ao texto. E a primeira pergunta que eu fiz foi: o que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver comigo? Isso aqui foi falado para os hebreus, não é para mim, não tem nada a ver comigo. A segunda, e esse templo que aparece aí no texto? Eu sei que quando o profeta escreveu tudo isto, o templo já tinha sido destruído há mais de 30 anos. Destruído e saqueado. Não existia mais nada do templo. Então, ele não viu o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão já não existia mais. Então, que templo é esse? Essa pergunta ficou na minha mente, quando eu estava refletindo. E essas águas que jorram de todos os lados? Que negócio é esse? E esse anjo? O que ele representa? O que tem a ver comigo? Esse anjo aí, que aparece aí no texto. E essas águas que vão se afundando lentamente? O que isso tem a ver comigo? Água que vai afundando, agora afundando aqui. É normal no rio acontecer isto. É normal, não vejo novidade nenhuma aqui. E essas árvores à margem do rio? E essa história do Mar Morto criar vida? Está lá o Mar Morto, lá não tem vida nenhuma. Que negócio é esse? Depois nós vemos lá no verso 9 e no verso 10, é claro que por onde um rio passa, as suas margens ficam férteis. Eu vi claramente, eu pensei comigo, claramente. Isso eu estou fazendo uma análise, assim, de perguntas de uma pessoa não iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Fui só fazendo pergunta e anotando. Né? E no verso 11, porque um determinado mangue ou uma determinada região que foi citada aí no texto, ficou salgada, não foi saneada. Por que disto? Aí, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós temos que correr atrás dessas perguntas. E a grande pergunta é: como responder tudo isto sem a ação do Espírito Santo de Deus, sendo que tudo isso é alegoria? Como responder isso? Né? Nós sabemos que Jesus, ele usou muito desse método para dar sua mensagem, através de parábolas ou através de alegorias. Por quê? Porque só vai entender quem tem a ação do Espírito Santo de Deus. Quem não tem, não entende. Pode ser a pessoa mais erudita, não vai conseguir dar a mensagem do que o texto fala.
Eu já vi crente lá na minha cidade, gente extremamente humilde, mas quando pegava a Bíblia virava um grande expert em análise de texto. Se você pegasse aquele coitadinho lá e desse um pequeno texto de jornal, qualquer uma literatura, e desse para ele interpretar, mal sabia ler. Ele não conseguia. Mas a palavra de Deus transformava aquele homem, porque ele tinha ação do Espírito Santo de Deus. Quem não tem ação do Espírito Santo de Deus não consegue interpretar um texto como esse, porque ele é uma parábola dada por Deus. O que tudo isso tem a ver comigo? Essa alegoria toda tem a ver comigo. Eu concluí que tem sim, tem muito a ver comigo. No início nós dissemos que Deus revelara ao profeta Ezequiel promessa de restauração. E que muitas dessas promessas tinham a ver com a gente também. Este texto de Ezequiel, ele tem tudo a ver conosco também. Tem sim a ver com os hebreus e tem sim a ver conosco também. Aqui nesse texto de Ezequiel, nós vemos claramente Deus está aqui, nesta profecia, mostrando para nós, nos nossos dias de hoje, o nosso passo a passo rumo à glória celestial. Esse texto, resumidamente, é isto aí. É o nosso passo a passo rumo à glória celestial. Em resumo, esse texto é isso. É isso aí. Essa promessa que Deus dera a Ezequiel, ela não inicia onde nós lemos, no capítulo 47. Ela inicia mais abaixo um pouco. Ela inicia mais abaixo. Ela inicia no capítulo 40 de Ezequiel. Não vai precisar projetar. Ele inicia no capítulo 40, onde esse anjo, então, ele pegou Ezequiel, onde ele estava, e levou-o em mente até Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele viu a figura de um templo restaurado, de onde saía, então, essas águas que purificavam todos ou saneavam por onde ela passava. É isso que aconteceu. Então, ele inicia essa profecia lá no capítulo 40, não no 47. 47 é apenas uma fração da visão que Ezequiel teve. O que esse templo representa para nós? E essas águas saneadoras, o que elas significam para nós? Eu debrucei-me sobre a palavra de Deus para descobrir o que tem a ver esse templo e essas águas comigo. E eu confesso para os irmãos que esse mesmo anjo que levou Ezequiel lá para Jerusalém para ver esse templo restaurado, porque o templo tinha sido destruído, ele também me pegou e me levou, só que me levou por evangelho do apóstolo João. Ele me levou para o evangelho do apóstolo João. João 4, 16 a 15. Vai estar projetado aí, os irmãos não precisam nem abrir. Que diz assim o texto: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo.
Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Também seus filhos e seu gado beberam desse poço. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Jesus é o templo que Ezequiel viu lá em Jerusalém. Jesus é esse templo, de onde jorravam aquelas águas. E essas águas que Ezequiel viu é a palavra de Deus, ou seja, é a mensagem que Jesus colocou, ou seja, os evangelhos, a mensagem de Jesus. Essas sim são as águas que jorravam, que Ezequiel viu, que por onde essas águas passavam, elas iam saneando, elas iam se transformando os lugares por onde ela passava. Lugares áridos passavam a ter vida. A palavra de Deus são essas águas purificadoras. A segunda pergunta que eu fiz: e esse tal anjo que conduzia Ezequiel para lá e para cá, o que ele representa para nós hoje? Novamente, o anjo me levou para o Evangelho de João, novamente. O anjo me pegou, vai lá para João, para você ver lá que está escrito lá. João 16, 12 a 14. Tenho ainda muito que lhe dizer, são palavras de Jesus. Mas vocês não o poderão suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo de Deus é esse anjo, ou foi esse anjo, que levou Ezequiel até Jerusalém. Esse anjo representa para nós, hoje, o Espírito Santo de Deus, que nos guia diariamente durante toda a nossa vida. E o próprio Mateus relata em uma das falas de Jesus, em Mateus 26, aliás, Mateus 28, 20, ele confirma isso. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, em nenhum momento eu largarei de vocês. O texto é claro, o anjo que estava ao lado de Ezequiel não largou Ezequiel em nenhum momento. Dava a sensação que pegava até pela mão, para carregar Ezequiel para lá e para cá. Voltando no Ezequiel 47, verso 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados equivale mais ou menos 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. A pergunta que eu fiz: o que essas águas que vão afundando lentamente tem a ver comigo? Fiz essa pergunta e fiquei refletindo. O anjo novamente me pegou novamente. Só que dessa vez, ele não me levou para a palavra de Deus. Ele me levou lá para a minha cidade, onde eu nasci, quando eu era criança, lá no Brasil. Me levou para lá, em mente, né?
E me fez brotar em minha mente que quando eu era criança, né, eu frequentava as margens de um grande rio que existe na minha cidade, o Rio Paranapanema. Um grande rio extremamente caudaloso. E eu me lembro perfeitamente que eu ia na margem daquele rio, como eu não sabia nadar, eu ficava com as águas pelos pés. Eu não me atrevia a entrar nas águas, porque era perigoso. Eu ficava ali com os pés na água, ali, molhando ali. E o que é normal, o que eu acho normal em qualquer pessoa que não sabe nadar, quando chega num rio muito volumoso, ficar com as águas ali pelos pés. E aí o anjo me revelou, essas águas que eu estou mostrando, elas simbolizam a sua caminhada, ou a nossa caminhada, rumo à glória com o Senhor. Essas águas pelos artelhos, elas simbolizam o nosso início na caminhada com Deus. Ou seja, a nossa conversão, o nosso engatinhar na fé, o nosso chegar no Evangelho de Deus. Isto simbolizam essas águas pelos artelhos, a nossa conversão, a nossa chegada na palavra de Deus. E eu me lembro também que, à medida que eu fui crescendo, ou que eu fui pegando mais intimidade com aquelas águas lá do Rio Paranapanema, eu fui entrando naquelas águas. Eu fui entrando naquelas águas, e fui entrando naquelas águas, e fui cada vez chegando mais, porque eu já estava tímido, eu já não se conformava mais em ficar apenas com as águas pelos artelhos, pelos dedos do pés. A pergunta que eu faço para os irmãos é: qual é a sua situação nas águas do Evangelho? Qual é a sua situação nas águas do Evangelho? São águas pelos artelhos? Apenas? Eu não sei qual foi a sua resposta, mas eu posso afirmar que quem fica com águas pelos artelhos jamais aprenderá a nadar. Quem fica com água pelos artelhos, isso é experiência própria minha. Quem fica com águas pelos artelhos não aprende a nadar. Vai ficar ali, na beirada ali, apenas ali. O ter apenas os pés molhados com as águas do Evangelho não significa que você tenha o corpo todo seu purificado. A purificação do nosso corpo depende de nós mergulharmos nas águas do Evangelho. O apenas ter os pés molhados não significa corpo purificado. Se você está nessas condições, ou se sente nessas condições, ainda há tempo, não tenha medo. O Espírito Santo estará segurando bem firme em suas mãos. Não tenha medo. Entre, vai entrando nessas águas, que Ele estará sempre ao seu lado, segurando em suas mãos. Verso número 4, do capítulo 47. E mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Agora o nível da água já é outro, não está mais nos artelhos do profeta, e sim pelo joelho dele. Como eu já disse, à medida que eu fui pegando intimidade com aquele rio Paranapanema lá da minha cidade, eu fui entrando e cheguei sim com águas pelos joelhos. É normal qualquer um fazer isto, E eu achava interessante que eu via muita gente que não se atrevia, não tinha coragem de entrar com as águas pelos joelhos. Preferia ficar na margem, molhando os pés apenas. E não entendia por que daquilo, né?
não se atreviam a ir pelas águas pelos joelhos. E os argumentos que as pessoas usavam eram sempre os mesmos. Águas pelos pés são mais seguras. Realmente. Você ficar na beira do rio com água pelos pés, claro que é mais seguro. Ou, águas pelos pés me dá mais liberdade de sair da água a hora que eu bem entender, do jeito tranquilo. Todo o meu corpo está seco, eu posso sair daquelas águas a hora que eu quiser. Na realidade, aquelas pessoas, muitas vezes, não queriam se molhar. Não queriam molhar mais parte do corpo. Se contentavam em apenas ficar com as águas pelos artelhos, né? E não se molhavam mais naquelas águas. E é exatamente isto que representa essas águas pelo joelho que o profeta aqui fala. A nossa aparência de cristão. Águas pelos joelhos representam também essa nossa aparência de cristão. É o nós não querermos assumir compromissos na igreja. É nós não queremos assumir compromissos na igreja. Preferir ficar apenas com as águas pelos pés, ou apenas uma certa altura, ou mesmo até pelo joelho. Representam também as nossas contribuições financeiras, como lavagem de memória apenas, ou lavagem de consciência apenas, não com compromisso de manutenção do trabalho da igreja, mas sim como lavar a consciência apenas. Essas águas pelos joelhos também, elas representam também a nossa participação apenas quando somos solicitados. Muitas pessoas naquele rio lá da minha cidade entravam às vezes até pelo joelho, porque porque os filhos às vezes queriam ir mais fundo um pouquinho, então eles entravam meio na marra para levar aquelas crianças até uma altura e ficavam segurando a criança, para não deixar a criança ir mais fundo. Essas águas pelos joelhos, elas também representam a nossa ausência nos trabalhos da igreja por qualquer motivo. Qualquer motivo. Porque, afinal de contas, nós não estamos todos molhados. Não estou todo molhado. Então, com a água apenas pelo joelho, é fácil de eu sair. Então, elas representam também a nossa ausência por motivo banal, muitas vezes, do trabalho da igreja. Quem está com as águas do Evangelho pelos joelhos, eu diria para os irmãos com muita tristeza, essa pessoa está pronta para sair da igreja ou para sair das águas por qualquer motivo. Qualquer motivo, ela sai. Ela abandona as águas purificadoras do Evangelho. Se você está nessas condições, ou se sente nessas condições, pronto para sair dessas águas, ou das águas pelo joelho, ainda há tempo, depende de você. Entre, molhe-se nas águas do Evangelho e nunca se esqueça que o Espírito Santo de Deus estará segurando em suas mãos. Ainda no verso 4, nós temos água pelos lombos, ou cintura. O lombo aqui ele se refere à coluna lombar, então é águas pela cintura. Eu me lembro também que lá naquele rio da minha cidade, na prainha da minha cidade, tinha uma placa que dizia assim, água pela cintura, ou água pelo umbigo, sinal de perigo. Tinha lá essa placa, não sei se tem ainda, deve ter. O que está certo, em relação àquele rio lá da minha cidade, que é um rio realmente perigoso. Porque a nossa capacidade de se locomover com as águas pela cintura, ela se torna mais difícil. Quem já entrou numa piscina ou em um rio com águas pela cintura, claro que é mais difícil a locomoção, porque você está com a metade do corpo molhado. Então, requer de quem está nessa situação
mais cuidado, porque a locomoção é mais difícil. O que essas águas, elas representam para nós? E eu me lembro também que, lá na minha cidade, que muitas vezes eu via amigos meus, né, que sabiam nadar até. Sabiam nadar muito bem, inclusive. Mas eles entravam no rio e ficavam apenas com as águas pela cintura. Eles não queriam entrar mais fundo no rio. E às vezes a gente, mais atrevido um pouco, a gente perguntava: ei, entra, rapaz. As desculpas eram sempre as mesmas. Não quero molhar meu cabelo. Não quero molhar meu cabelo. Ou, a água está muito fria. A água de rio normalmente é muito fria, né? Então, quando o sol esquentar, eu dou uma mergulhada. Tá bom. Ou então, eu já vou sair já, por isso que eu não quero entrar tudo. Isso é lá na minha cidade. Águas pela cintura, nessa profecia, elas representam aqui a nossa utilidade na obra do Senhor. Representa a nossa utilidade na obra do Senhor. Quem se arrisca a essas águas pela cintura, ou quem se arrisca a ser útil na obra do Senhor, é claro que tem que ter um certo cuidado. Tem que ter um certo cuidado e fazer com muita atenção. Porque, afinal, você está com a metade do corpo dentro das águas. Mas essas águas pela cintura, elas não significam também corpo inteiro molhado. Não significa que uma pessoa que está atuante ou está trabalhando na igreja, não significa que essa pessoa está totalmente purificada pelas águas purificadoras do Evangelho de Deus. Não, não. O trabalhar na igreja, por obrigação, águas pelas cinturas, muitas vezes a pessoa está trabalhando na igreja, sim, mas trabalhando na igreja por obrigação, porque alguém pediu, meio na marra. Ou também existem pessoas capazes, mas não querem se envolver no real trabalho da igreja. Também prefere ficar em cima do muro ali e não resolve nada. E o pior é que as desculpas são sempre as mesmas também. São sempre as mesmas daqueles que não querem ficar apenas com as águas pela cintura e não querem mergulhar, entrar de cabeça nas águas purificadoras. Ah, eu não sou capaz. Eu tenho medo. Até aqui está bom para mim. Ou, não tenho tempo. Estou trabalhando muito. Até aqui só está bom para mim, porque eu não tenho muito tempo, não. Ou então, quando eu estiver com a minha situação financeira equilibrada, aí sim eu vou dedicar mais tempo à causa do Senhor. Quem tem isso em mente, eu falo com grande tristeza no coração, não entendeu nada até agora da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos pede é que nós mergulhamos nas águas purificadoras do Evangelho. Aí vem o verso 5, a última água. E mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que me davam que eu deveria passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, vamos só recapitular. Nós já vimos águas pelos pés, pelos artelhos, que representam o nosso início na caminhada da palavra de Deus. Pois nós vimos águas pela cintura, que representam o nosso acomodar na caminhada rumo à glória de Deus, nossa acomodação. Depois nós vimos agora a água pela cintura, as nossas desculpas de não nos envolvermos de corpo e alma no trabalho da igreja. E agora as águas são mais profundas um pouco, só a nado. Eu, diferentemente do meu filho João, né, que aprendeu a nadar aqui em Londres, numa piscina, eu aprendi a nadar no rio.
né? Não sei se alguns irmãos aqui aprenderam a nadar em rio, mas quem aprendeu a nadar no rio, né, principalmente lá da minha cidade, eu digo que muitas e muitas vezes, eu atravessei aquele rio a nado. Isso estou falando de coisa de 50 anos atrás. Hoje não mais, né? Não consigo mais, claro que não. Eu atravessei muitas e muitas vezes aquele rio a nado. E posso falar para os irmãos com muita autoridade que o atravessar um rio a nado, águas profundas, a pessoa tem que ter muito preparo. Ela tem que estar preparada fisicamente, adequadamente, porque você não terá mais a terra como suporte. O atravessar um rio a nado, um rio profundo, requer da pessoa preparo e capacidade, porque você não terá a terra mais como suporte. Mas eu posso também afirmar para os irmãos que ninguém que atravessou aquele rio a nado lá da minha cidade, que deve ter uns 200 metros de largura, nasceu sabendo nadar. Não, ele se preparou adequadamente. Eu me preparei adequadamente, fui nadando, escondido do meu pai, escondido da minha mãe, claro. Muita criança morreu afogada naquele rio lá no meu tempo. Graças a Deus eu escapei, né? Mas nós se preparava para atravessar o rio a nado. E confesso também que muitas vezes eu cheguei para atravessar aquele rio a nado e eu desisti. Desisti da travessia do rio. E os motivos eram sempre assim o mesmo. Ou por causa do clima, estava muito frio. Não vou não, está muito frio, né? A roupa não era adequada. Às vezes também faltava companheiro, que atravessou sozinho, a coisa era mais complicada um pouco. Então, sempre de 2, de 3, de 4 era mais fácil, porque qualquer coisa um ajudava o outro ali, né? Também, algumas vezes, eu não atravessei por causa de conselhos, de alguma boa alma que me aconselhou a não atravessar o rio. Boa alma lá na minha cidade. Também não. Ou, talvez também, muitas vezes, não atravessei aquele rio da minha cidade a nado, porque eu carregava algumas coisas comigo, que eu não podia deixar à margem. Eu não tinha como se desvencilhar daquelas coisas. Não podia deixar à margem ali de qualquer coisa ali, porque senão poderia chegar outro moleque e carregar meu pertence. Então eu desistia de atravessar, porque não tinha com quem deixar aqueles penduricalhos meus. Com a nossa vida espiritual, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Nós chegamos timidamente no Evangelho. Depois de um tempo, algo nos pega pela mão e vai nos conduzindo. E nós vamos entrando nessas águas purificadoras. E a mão vai nos conduzindo e as águas vão dando pelo joelho, depois, daqui a pouco já está na cintura e daqui a pouco nós estamos nadando. Eu não sei quando foi que eu aprendi a nadar naquele rio. Eu não sei, eu não me lembro. Nunca tive oportunidade de aprender sozinho, correndo atrás, na loucura de moleque lá naquela cidade lá. Se confiarmos realmente nas mãos de Deus, ou no Espírito Santo de Deus, essa mão de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos conduzirá nessas águas purificadoras, sem o mínimo risco. Basta nós confiarmos nessa mão que nos conduz nessas águas purificadoras do Evangelho. Mas para isso, depende de duas coisas básicas para as nossas vidas. Primeiro, nós temos que nos desvencilharmos de coisas que possam atrapalhar a nossa travessia, ou seja, a nossa imersão nessa água purificadora do Evangelho. Você tem que se desvencilhar de coisas que muitas vezes possam atrapalhar a sua travessia, nesse rio que vai te conduzir rumo à glória de Deus.
E o segundo ponto mais importante é confiar nessa mão que segurou o profeta Ezequiel, ou nessa mão que segura firme em nossas mãos e nos conduz diariamente no nosso caminhar rumo à glória de Deus. E lembre-se, quando você se atirar nessa água de corpo e alma, lembre-se, você não terá mais a terra como suporte. O seu suporte é Deus. Então, pode pular e confie nele, que ele vai se segurar. Águas turbulentas, correntezas de um rio, é normal acontecer. Quem já nadou em um rio sabe disto, que sim, correntezas existem nessas águas. Na nossa vida espiritual, turbulências também podem acontecer. Mas se nós estivermos preparados adequadamente, se o Espírito Santo de Deus nos preparou adequadamente, nós vamos suportar tranquilamente as turbulências que podem ocorrer durante a travessia ou durante o nosso nadar rumo à glória de Deus. Conselhos para você desistir não faltarão. Conselhos para você desistir não faltarão. Não faltarão. Muitas vezes, eu ouvi aqueles conselhos: rapaz, não atravessa hoje não, está ventando muito, o rio está muito baixo, tem muita correnteza, atravessa não. Então eu não atravessava. Conselho para nós desistirmos também do nosso envolver-se na palavra de Deus, de corpo e alma, não faltarão. Não faltarão. Depende de você aceitar ou não. Mas se você confiou o seu preparo para enfrentar essas águas profundas no Espírito Santo de Deus, ele te suportará tranquilamente e pode surgir águas que for, da forma que for, que você irá vencer. Do verso 6 ao verso 9 do nosso texto de Ezequiel 47, é fácil, então, nós notarmos aí os efeitos desse rio transformador. É fácil notar. Por onde o rio de Deus passa, tudo vai se transformando. O Evangelho de Jesus é assim. Onde ele entra, ele causa transformação. Ele causa transformação. Aonde não existia vida vai acontecer, vão ser transformadas. Aquilo que era seco vai reviver. Aquilo que não dava fruto vai passar a dar frutos. Porque a água da palavra de Deus, ela é uma água saneadora, ela é uma água purificadora. E eu gostaria de chamar a nossa equipe de louvor. Nós vamos cantar um hino que retrata muito bem o que significa uma água purificadora. Eu fui pesquisar a respeito desse hino. Esse hino, o autor dele é desconhecido. Nós não sabemos quem foi que compôs esse hino. Mas nós sabemos quem foi que inspirou o cara a compor esse hino, a pessoa que compôs esse hino. Esse eu sei. Esse eu sei. Quem foi que inspirou ele? Foi o Espírito Santo de Deus, ou foi esse mesmo anjo que segurou Ezequiel pela mão e levou lá e mostrou as águas purificadoras. Nós vamos cantar esse hino, Águas Purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui no teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.
pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez, desde o início. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Fonte de água viva. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Maravilha, né? Eu concluo, irmãos. Os irmãos podem sentar. Eu concluo dizendo: Jesus Cristo é essa fonte que jorra essa água viva que nos purifica, que nos lava de todos os nossos pecados. A palavra de Deus é esse rio purificador também, que nos ensina o caminho que devemos seguir. Só esse rio pode nos transformar. Só ele pode nos transformar. A minha e a sua vida. Mas depende de algumas atitudes nossa. Primeiro, entrar nesse rio purificador. Sem isto,
nós não conseguiremos atravessar essas águas e não se acomodar com as águas pelos artelhos, ou pelo joelho, ou pela cintura. Águas pela cintura não significa corpo todo molhado nessas águas purificadoras. Nade em direção a essas águas mais profundas. Nade, não tenha medo dessas águas profundas. Deus, o Espírito Santo de Deus, estará sempre segurando em suas mãos. Basta você querer. E Ele estará pronto, te preparando, te dando condições de você conseguir vencer e atravessar essas águas rumo à glória celestial. Amém, irmãos? Em tempo, o anjo mostrou ao profeta Ezequiel uma área que ficou, está lá no verso 11, no verso 11 do capítulo 47, mostrou ao profeta Ezequiel uma área que não foi saneada, uma área que ficou salgada, sem vida. Eu fui pesquisar a respeito dessa área e os teólogos concluem que essa área possivelmente seja a região onde estava situada as ruínas de Sodoma e Gomorra. É aquela região. Alguns teólogos defendem isso aí. Mas também alguns teólogos defendem que esses charcos, essas águas que não foram saneadas, são justamente os países onde não são permitidos a entrada desse rio purificador da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ou o Evangelho de Cristo. Ou então, esses charcos, essas águas, essa região salgada que não tem vida, também representa muitas vezes a dureza dos corações de pessoas que não querem aceitar as águas purificadoras. Então, essa seria a interpretação desse texto. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa profecia que o Senhor desses ao profeta Ezequiel, que serve para nós e nos mostra, Senhor, e nos estimula, nos ensina, nos indica, ó Pai, que nós devemos sim, Senhor, nos atirarmos nessas águas purificadoras do Evangelho, Senhor. Ela nos mostra claramente, Senhor, que nós não podemos nos acomodar, Senhor. O crente tem que estar sempre melhorando, Senhor. Jamais ficar restrito, acomodado, estagnado, Senhor. Porque nós sabemos que águas pelos pés não significa corpo inteiro molhado, Senhor. Não significa corpo purificado, Senhor. Então, Senhor, nos dê, Senhor, essa capacidade, Senhor. Crie em nós, Senhor, essa disposição, essa vontade de nos atirarmos de corpo inteiro, Senhor, nessas águas purificadoras do Evangelho, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa igreja, porque ela nos fornece essas condições, Senhor, esse preparo para nos atirarmos de cabeça nessas águas purificadoras do Evangelho, Senhor. Mantenha, Senhor, essa disposição dessa igreja, Senhor, de podermos nos estar ensinando, Senhor, no nosso dia a dia em mergulharmos nessas águas purificadoras, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.